Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa. Hoje nós estamos lendo mais um dia da leitura das Escrituras Sagradas. Hoje é o dia 160 da leitura. E nós estamos lendo os dois livros intercalados, 2 Samuel e 1º livro de Crônicas. A leitura anterior a gente leu 1 Crônicas e nós estamos agora vindo para o livro de 2 Samuel. E nós vamos ler o capítulo 11 em diante. Essa é uma história muito conhecida e que ficou muito marcada na vida de Davi, né? Crônicas e 2 Samuel vai falar sobre o reinado de Davi, né? A sucessão, né, depois de Saul. Uma história não muito bem resolvida por conta de inveja e ciúmes de Saul. Davi então passa a se tornar rei de Israel. E nós estamos vendo o desdobramento de toda essa história nesses dois livros. Capítulo 11 vai falar da história de Davi e Betseba, né? Uma história muito conhecida. Então acompanha comigo a leitura no versículo 1 de capítulo 11 de 2 Samuel. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama, depois de seu descanso, e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava no do terraço, reparou uma mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxesse e teve relações com ela. Betseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação. E ela voltou para casa. Passado algum tempo, quando Betseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer: estou grávida. Então Davi mandou uma mensagem para Joabe: envia-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe e o exército e como ia a guerra. Então disse a Urias: vá para casa e descanse. Depois que Urias deixou o palácio, Davi lhe enviou um presente. Urias, porém, não foi para casa. Passou a noite na entrada do palácio com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo e perguntou: o que aconteceu? Depois de ter ficado tanto tempo fora, por que você não foi para casa ontem à noite? Urias respondeu: a arca e os exércitos de Israel e de Judá estão em tendas, e Joabe, meu comandante, e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa para beber, comer e dormir com minha mulher? Juro diante do rei que jamais faria uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: pois bem, fique aqui hoje e amanhã poderá retornar. Urias ficou em Jerusalém naquele dia, e o dia seguinte Davi o convidou para jantar e o embriagou. Outra vez, porém, ele dormiu numa esteira com os guardas do rei e não foi para casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou Urias entregá-la.
A carta continha a seguinte instrução: coloque Urias na linha de frente, aonde o combate estiver mais intenso. Depois, recue para que ele seja morto. Então Joabe colocou Urias numa posição próxima do muro da cidade, onde sabia que estavam os principais guerreiros do inimigo. Quando os soldados do inimigo saíram da cidade para lutar, Urias o hitita foi morto junto com muitos outros soldados israelitas. Joabe enviou a Davi um relatório da batalha. Disse ao seu mensageiro: conte ao rei tudo o que aconteceu na batalha. Pode ser que ele fique irado e pergunte: por que as tropas se aproximaram tanto da cidade? Não sabia que atirariam contra eles dos muros? Acaso Abimeleque, filho de Gideão, não foi morto em Tebes por uma mulher que atirou uma pedra de moinho do alto da muralha? Por que chegar tão perto dos muros? Então diga-lhe, seu soldado Urias o hitita também foi morto. O mensageiro foi a Jerusalém e deu um relatório completo a Davi. O inimigo saiu contra nós em campo aberto, disse o mensageiro. Quando os perseguíamos de volta até o portão da cidade, os arqueiros do alto muro atiraram flechas contra nós. Alguns dos homens do rei foram mortos, entre eles estava Urias, o hitita. Davi respondeu: diga a Joabe que não desanime. A espada devorará este hoje e aquele amanhã. Lutem bravemente e conquiste a cidade. Quando a esposa de Urias soube que o seu marido havia morto, chorou por ele. Terminado o período do luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou uma de suas esposas e deu à luz um filho. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Capítulo 12. Então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Ele foi até o rei e lhe disse: havia 2 homens em certa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele, comia de seu prato, bebia de seu copo, até dormia em seus braços. Ela era como uma sua filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar um dos animais de seu rebanho, do seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre e a matou e a preparou para o seu visitante. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessa merece morrer. Deve retribuir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e livrei das mãos de Saul. Dei-lhe casa e mulheres de seu senhor, e os reinos de Israel e Judá. E isso não bastasse, teria-lhe dado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão terrível? Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante, a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor: de sua própria família farei surgir seu castigo. Tomarei suas mulheres diante de seus olhos e as darei a outro homem. Ele se deitará com elas e à vista de todos. O que você fez em segredo,
eu farei acontecer abertamente diante de todo Israel. Então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor perdoou e você não morrerá por causa de seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor, ao agir desse modo, o seu filho morrerá. Depois que Natã voltou para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi com a mulher de Urias. Davi suplicou ao Senhor que poupasse a criança, jejuou, passou a noite prostrado no chão, e os oficiais do palácio insistiram para que ele se levantasse e comesse com eles, mas Davi se recusou. No 7º dia a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de contar para ele. Não ouviu nosso conselho quando a criança estava doente, disseram. Se lhe contarmos que a criança morreu, poderá cometer uma insanidade. Davi percebeu que estava cochichando e compreendeu o que havia acontecido. A criança morreu? Perguntou. Sim, responderam eles. Está morta. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Foi ao santuário e adorou ao Senhor. Depois voltou ao palácio, pediu que lhe trouxessem alimento e comeu. Seus servos ficaram perplexos. Não entendemos, disseram. Enquanto a criança estava viva, o Senhor chorou e jejuou. Agora que a criança morreu, o Senhor parou de lamentar e voltou a comer. Davi respondeu: enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei, pois pensava: quem sabe o Senhor terá compaixão de mim e a deixará a criança viver. Mas por que jejuar agora que ela morreu? Poderia eu fazê-la voltar? Um dia irei até ela, mas ela não voltará a mim. Então Davi consolou Betseba, sua mulher, e teve relações com ela. Betseba engravidou e deu à luz a um filho, a quem Davi chamou Salomão. O Senhor amou a criança e enviou uma mensagem por meio do profeta Natã, dizendo que o menino devia se chamar Gedidias, conforme o Senhor havia ordenado. Enquanto isso, Joabe continuou a lutar contra Rabá, a capital de Amon, e tomou a cidade real. Joabe enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer: lutei contra Rabá e capturei os seus reservatórios de água. Traga o restante do exército aqui e conquiste a cidade. De outro modo, eu tomarei e levarei o crédito pela vitória. Então Davi reuniu o restante do exército e foi a Rabá. Eles atacaram a cidade e conquistaram. Davi removeu a coroa da cabeça do rei e ela foi colocada sobre a sua cabeça. E a coroa era feita de ouro, enfeitada com pedras preciosas, que pesava cerca de 35 quilos. Davi tomou grande quantidade de despojo da cidade. Também tornou os habitantes de Rabá seus escravos e os obrigou a trabalhar com serras, picaretas e machados de ferro, e também nos fornos de tijolos. Foi assim que Davi tratou o povo de todas as cidades amonitas. Então ele e todo o exército voltaram para Jerusalém. E assim a gente encerra essa leitura do dia 160, né? Dos capítulos 11, 12 de 2 Samuel, uma história muito conhecida, né, que muitas pessoas, né, meditam sobre isso, e inclusive esse peso recai sobre Davi. Davi até vai escrever salmo, né, do quanto essa dor que ele teve do arrependimento, né, de realmente ter cometido essa atrocidade, né. E esse homem é um homem chamado segundo o coração de Deus. Nós vimos aqui um finalzinho de 2 Samuel, do capítulo 12,
que isso replicou na leitura do dia anterior, né? Do dia 159 da leitura, que nós vimos, né? Essa vitória da conquista de Rabá. Bom, convido você então a nós agradecermos mais uma vez ao Senhor por Ele nos dar essa condição. Obrigado, Deus, por nos conceder tão grande oportunidade de ler as Sagradas Escrituras em nossa língua portuguesa. Ajude a compreendê-las e gravá-las em nossa mente, coração, em todo o nosso ser, e colocá-las em prática em nossas vidas, para que as pessoas consigam enxergar em nós, em nossa vida, em nosso comportamento, em nossas ações, a luz de Jesus, o sal de Jesus, o tempero, aquilo que preenche o vazio que há em nós. Nada pode ser completo se não for pelo poder do Teu Espírito em nossa vida, esse da qual nós recebemos no dia que entregamos, que nos arrependemos, que cremos, que nos batizamos, Pai, e nos confessamos diante dos homens e do Senhor. Nos ajude nessa jornada, Pai, da leitura das Sagradas Escrituras. Abençoe as pessoas que aqui passam. Atendam, se for da Tua vontade, às necessidades de cada um de nós, seja elas qual forem. Se o Senhor assim permitir, tenha compaixão de nós, misericórdia de nós, Pai, e esse amor infinito por nós. Que os nossos nomes estejam no livro, escrito no livro da vida, para um dia nós estejamos junto ao Senhor. No nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Você tem a oportunidade aqui de se inscrever no nosso canal e acompanhar essas leituras diárias, convidando as pessoas também ao encontro dessa leitura. Clica aí na minha imagem ao final desse vídeo, se inscreva e ative o sininho. Você tem a chance de ler toda esses dias de leitura numa playlist gravada no YouTube e também a leitura do dia anterior. Bom, Deus te abençoe. Espero te ver no dia 161 da leitura, que vamos continuar a ler o livro de 2 Samuel. As próximas leituras vão ainda continuar no livro de Samuel. Vamos voltar um pouco para 1 Crônicas e estamos caminhando aí da metade para o final dos livros, né, desses 2 livros. E o próximo livro, depois dos 2, Salmos. E lemos Salmos, e grande parte do livro foi escrita pelo rei Davi. Inclusive, essa história do arrependimento está registrado no livro de Salmos, né? As suas grandes orações, esses grandes louvores que Davi escreveu. Deus te abençoe e nos vemos se Deus assim permitir.